Oremos. Novamente, Pai querido, suplicamos teu auxílio e teu trabalho em nossa mente e em nosso coração antes de estudar tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Para começar o estudo de hoje, permitam-me ler o Evangelho segundo São João, capítulo 14, versículos 1 a 3. Diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Esta é uma das mais extraordinárias promessas que Jesus fez a seus filhos, a promessa da sua segunda vinda a esta terra. Ele não nos deixou aqui abandonados para o resto da vida. Ele virá, ele voltará para nos levar a morar com ele eternamente. Na Bíblia tem mais de 3.000 promessas. Muitas dessas promessas são promessas condicionais. O que é uma promessa condicional? Existe uma condição. Se você cumprir a condição, Deus cumpre sua promessa. Por exemplo, a promessa de Isaías 58, 13, 14, se retrageres o teu pé de fazer a tua vontade no meu dia santo, e aí vem a promessa. Mas tem uma condição. Agora, esta promessa da volta de Cristo à Terra é incondicional, ou seja, não tem condição. Quando na agenda divina do Pai chegar o dia e a hora da volta de Cristo, Jesus vai voltar. Queira eu ou não, ele vai voltar. Esteja eu preparado ou não, ele virá. Acredite o mundo ou não, Jesus virá. Não depende do homem, Jesus vai vir. Então eu digo sempre, mais vale a gente estar preparado, porque estando ou não estando, Jesus virá. É lógico que nestes dias Deus tem muita paciência com o ser humano. Espera, 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 mas vai chegar um momento quando o pai vai dizer: filho, chegou a hora de trazer meus outros filhos, os sinceros, os bons, aqueles que me procuram. Chega de sofrimento, chega de morte, chega o momento, vai e procura eles. E Cristo virá. A volta de Cristo será o acontecimento mais extraordinário do universo. Muita gente diz que talvez Cristo venha secretamente, apareça por aí, escondido, mas a Bíblia é contundente ao afirmar. Vejam, eu vou ler mais um texto para vocês aqui em Atos, capítulo 1. Diz assim: e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco, suponho que eram anjos, se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Esse mesmo Jesus, assim, corporalmente, do jeito que vocês estão vendo que ele está indo, desse mesmo jeito ele vai voltar. Jesus foi arrebatado por milhões e milhões de anjos. Bom, quando ele voltar, virá rodeado de milhões e milhões de anjos. Pastor, o senhor está dizendo que a volta de Jesus vai vir do céu, né? Todo mundo vai poder ver, mas como é que é isso? Como é que nós aqui no Brasil vamos ver Jesus voltando e os japoneses também vão ver a mesma cena lá do outro lado do mundo? Bom, em primeiro lugar, quero te ler um texto bíblico que afirma que todo olho o verá. Apocalipse 1:7 diz: eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até quantos o transpassaram. Quer dizer que até os inimigos de Jesus verão ele. Muita gente diz: estes olhos são olhos da fé, vamos ver com os olhos da fé. Espera um pouco, os inimigos de Jesus não têm fé. Portanto, não se está referindo a olhos espirituais, a olhos da fé, está se referindo a olhos físicos. Todo olho verá. Agora vem a tua pergunta: mas como? Se aqui no Brasil estamos olhando para Jesus, os japoneses do outro lado da terra, como vão estar olhando ao mesmo tempo? Bom, quero que você entenda que a volta de Cristo é um milagre. Não se pode explicar como acontecerá isso.
Embora eu possa humanamente querer dar uma ajudinha a Deus, mas eu já disse que Deus não precisa de ajuda. Essa ajudinha é... A velocidade da luz é vertiginosa praticamente. Olha, Deus é muito mais veloz do que a luz. Quer dizer que enquanto as minhas pupilas estão enxergando Jesus, ele já deu a volta ao mundo e eu continuo vendo Jesus e os de baixo também. Quer dizer, essa é uma explicação humana, mas para mim o fato é que a Bíblia diz que todo olho verá, a volta de Cristo está fora de todo padrão normal de acontecimento, então é um milagre e todo olho verá. Agora, o senhor está afirmando categoricamente, pastor, todo olho verá. Mas hoje nós temos aí uma série de livros, e é um estrondo literário no mundo, e também alguns filmes, que estão afirmando justamente ao contrário. O senhor, na sua introdução, falou alguma coisa sobre arrebatamento secreto. Eu, inclusive, tenho um texto aqui na minha Bíblia que parece que dá a entender isso. É Mateus 24, 40 e 41. Fala assim, ó, então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Me parece que aqui quem fica não vê. Acontece que esse texto está em Mateus capítulo 24. Isso. Mateus capítulo 24 está falando do tema a volta de Cristo a esta terra. Antes do versículo que você leu, e volto a repetir aqui algo que estudamos na primeira lição, não tire o texto do contexto. Leia, se você quer entender, porque se você tirar um versículo do contexto, vai fazer dizer à Bíblia coisas que a Bíblia nunca disse. Para entender o que a Bíblia diz como um todo, tem que interpretar o texto dentro do contexto. E para entender o que o contexto diz, uns versos antes do 40, você leu o 40, diz, a partir do versículo 37, vou ler, diz assim, pois assim como nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. O que passava nos dias de Noé? Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. De que está falando Jesus aqui? Que quando Cristo venha, as pessoas não saberão que Cristo vai voltar. Estão aí casando-se, bebendo, brincando, jogando bola, fazendo tudo a vida normal, nada vai acontecer. Nos dias de Noé foi assim, todo mundo tranquilo, e de repente o dilúvio, surpresiva. Agora, na volta de Cristo, as pessoas estarão aí em suas atividades comuns, na vida diária, e de repente Cristo voltando. Então o tema desse texto é a surpresiva vinda de Cristo. Aí entra o versículo 40, diz, então 2 estarão no campo. Um estará preparado para ir, o outro não. 2 estarão trabalhando no moinho, uma estará preparada para ir, a outra não. E o versículo 42 encerra e diz, portanto, vigiai, porque não sabeis o dia em que vosso Deus virá. Ou seja, o tema aqui não é um vai ser arrebatado secretamente, outro não vai saber. Esse não é o tema. O tema é a surpresiva volta de Cristo, em que um estará preparado e o outro não estará preparado. Por exemplo, nós estamos aqui falando do tema Cristo vai voltar, já os sinais de Cristo anunciam que está na época, no tempo em que ele vai voltar, mas há milhões e milhões de seres humanos que não estão nem aí. Então, quando Cristo voltar, os que estão preparados irão, e os outros ficarão. É porque esses dias eu fiquei com um pouco de medo, porque eu li uma frase num carro dizendo que em caso de carro desgovernado é porque aconteceu o arrebatamento. Então eu não preciso ter medo disso. Absolutamente. Nem de estar do lado do motorista, nem de estar fora do carro. Os únicos textos que falam desse possível arrebatamento secreto são estes. E falariam de arrebatamento secreto tirando esses 2 textos do contexto. Agora, dentro do contexto, está falando de não estar preparado para encontrar-se com Cristo. Pastor, e com relação à data, né? Existem pessoas, de vez em quando aparecem pessoas que estudam a Bíblia, estudiosos da Bíblia, que marcam uma data, alguma coisa assim, ou pelo menos aproximadamente, a gente não poderia saber, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos. Mateus 24, 36 diz, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai.
Pronto, acabou. Ninguém sabe. Não adianta ficar Não especulando. adianta querer especular, não, porque olha, porque soma 40 mais 50 e aqui a possibilidade, isso é conjectura humana. Textualmente ninguém sabe. Agora, há um tema que vamos estudar que fala dos tempos, da proximidade, dos sinais da volta de Cristo. E aí sim temos, sabemos que estamos vivendo nos últimos tempos e por isso é que temos que estar preparados. Porque senão Cristo vem, um estará e outro não estará. Agora, eu também já ouvi outra teoria que eu achei interessante. A volta de Jesus para uma pessoa não pode ser no momento da sua morte? Por exemplo, no dia que eu morrer, Jesus volta para mim nesse dia? Veja, no dia que você morrer, acabou tua oportunidade de preparar-te. Mas Cristo voltou para ti como um Cristo. Cristo vai voltar e todo olho verá. Olha, se você não ouviu ainda, como é que Cristo voltou? Se eu não vi, você morreu. Você viu, mas eu não vi. Mas não diz que todo olho verá. Então, Cristo não voltou. A única coisa que o ser humano sente quando morre é uma escuridão que vem, um sono aí, acabou, morreu. Agora, tua oportunidade acabou. Porque quando você acordar, Cristo estará voltando. E se você não esteve preparado, nesse dia, você com toda certeza não será aquela que vai levantar os braços e dizer, oh Senhor, glória a Deus, estou te esperando. Porque você, hoje em vida, não aproveitou a oportunidade de entregar seu coração a Jesus. Pastor, eu estou entendendo a forma que Jesus vai voltar. Mas ele vai voltar para fazer exatamente o quê? Para destruir, para que exatamente que vai ser o retorno de Jesus? De acordo ao texto que eu li em João 14, 1 a 3, ele vem para colocar um ponto final na história do pecado. O pecado faz miséria, destrói a vida, mas chega um momento em que o Pai diz, acabou. Meus filhos já sofreram demais. O universo todo já entendeu que o inimigo está errado nas acusações que faz contra Jesus. Então acabou. Cristo vem para colocar um ponto final ao pecado e para dar a recompensa àqueles que procuraram Ele. O senhor falou que não sabe quando isso vai acontecer. A Bíblia diz Se acontecer nos meus dias, então eu vou ser privilegiado. Mas a morte está por aí. E se eu tiver morrido, o que vai acontecer? Jesus voltou e eu não vou ver. Se você morreu em Cristo, quando estudarmos o tema do milênio, vamos a ver que antes da volta de Cristo você vai ressuscitar para ver Cristo voltando. Pastor, e vai acontecer alguma coisa assim com a gente no momento da volta de Jesus? Porque eu vou te ler esse texto é um texto interessante, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 4. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, aos mortos, para que não vos entristeçais como os que não têm esperança. Porque se cremos que Cristo morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará aqueles que dormem. Ora, versículo 16, porquanto o Senhor mesmo dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Quer dizer que se você morreu antes da volta de Cristo, por ocasião da volta de Cristo, você ressuscitará para ver cristalizada a sua grande esperança. E os vivos? Os vivos, segundo Paulo, no versículo 17 desse mesmo capítulo, diz, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Quer dizer, os vivos que viveram uma vida de comunhão com Cristo nesta terra, quando os mortos em Cristo ressuscitarem, se juntarão, serão arrebatados com Cristo. Agora, e aqueles vivos que... E agora, aqueles vivos que viveram uma vida sem Cristo, nunca quiseram saber nada da Bíblia, do Evangelho, nunca quiseram saber nada de Deus, viveram a sua vida corrupta, desregrada, aí o que vai acontecer com eles? Isso é terrível, sabe? Eu até nem gostaria de ler, mas vou ter que ler. Diz assim, aqui em Apocalipse capítulo 6 está descrevendo o dia da volta de Cristo. Diz, e o céu
recolheu-se, capítulo 6, versículo 14. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos dos seus lugares. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Um quadro terrível, Gente que não estava preparada nesse momento não vai saber o que fazer, não vai saber onde se esconder. O resplendor da vida de Cristo, enquanto leva esperança de realização para os cristãos, para aqueles incrédulos, vai levar desesperação e morte. Por isso eu quero terminar este estudo apelando a teu coração. Eu acho que o medo é a pior maneira de entregar o coração a Jesus. Você não tem que fazer por isso. Mas te digo uma coisa. Jesus gosta de você, Ele ama você, Ele está preocupado com a tua vida, Ele quer que você seja feliz. E Ele sabe que nesta terra você vai enfrentar dor, tristeza, angústia, vai derramar lágrimas. Mas Ele te promete aqui que Ele vai voltar e vai te levar. Então prepare-se para encontrar ao Senhor Jesus e viver com Ele eternamente feliz. Deus te abençoe.